dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Desejo do meu coração que vocês estejam maravilhosamente bem. Quero expressar aqui a satisfação, a alegria que há no meu coração pela oportunidade, pela credibilidade que você está me dando neste momento de poder estar entrando no seu lar. Estou entrando com o programa Palavra Viva para poder abençoar a sua casa. Na verdade, abençoar ainda mais, porque eu creio que o seu lar já é um lar abençoado através da presença do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa, de fato, dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, mudar o que tiver que mudar, restaurar o que tiver que restaurar, aperfeiçoar o que tiver de ser aperfeiçoado. O apóstolo Paulo vem nos informar que a boa obra que Cristo começou ainda não finalizou. Ou seja, algumas coisas o Senhor ainda está fazendo. Por mais que algumas vezes nós não estamos percebendo, por mais que algumas vezes nós não estamos ainda conseguindo visualizar isso, fato é, Deus está trabalhando. A Bíblia vem nos garantir, Isaías 64, capítulo 104, versículo 4, vem nos dizer que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Olha que promessa maravilhosa para nossas vidas da parte do Senhor. Então que você possa dar total liberdade. Tenho certeza que hoje será um amanhã totalmente diferente na sua vida. Tenho certeza que hoje será um amanhã no qual o Senhor quer de fato trazer algum alinhamento, principalmente para a sua família, para a sua casa. Estou com um pastor amigo aqui lá de Porto Velho, pastor Val, da Catedral da Família, um homem assim que Deus tem usado tremendamente para falar com muita propriedade na área de casamento. Estava em Cacoal trazendo um curso para nós aqui, dos pastores da cidade. Lógico, eu não iria perder essa oportunidade de trazer aqui para que nós pudéssemos bater um papo sobre casamento, sobre família. Então, eu creio que seja fundamental você ficar aí comigo, conectado comigo. Eu creio que hoje o Senhor tem um direcionamento para dar para você. Pastor, meu casamento está em crise. Quantas mensagens eu recebo, né? Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pelo meu esposo. Ora pela minha esposa. Então hoje, se você ficar conectado conosco, eu tenho certeza que Deus tem um direcionamento a dar para você. Se você ficar ligado conosco, tenho certeza que você não vai se arrepender em hipótese alguma. Eu também quero crer que a semana você tenha tido uma semana maravilhosamente bem. Quando eu falo uma semana maravilhosa, uma semana perfeita, não significa que você não passou dificuldades, que você não passou problema, porque nenhum de nós estamos ilesos de dificuldades, problemas, circunstâncias negativas, adversas, algumas surpresas que surgem. Eu creio que nenhum de nós estamos ilesos a isso. Mas o importante é nós estarmos fundamentados no Senhor, porque se nós estivermos fundamentados em Deus, as dificuldades vêm, nós avançamos, nós superamos ela, porque Deus sempre estará com aqueles que são dele. Sua vida pertence a Jesus. Tenho certeza que você venceu todas as adversidades, dificuldades, problemas, Eu tenho certeza que no momento oportuno o Senhor vai dar para você a vitória que você merece e que você tanto busca. Assim nós cremos, tá bom? Mais uma vez também quero pedir para você estar compartilhando o programa Palavra Viva. Você que nos acompanha pelas redes sociais, compartilha. Fico feliz porque através das redes sociais hoje é um canal tão abençoador da parte do Senhor. Quando as redes sociais hoje têm ganhado tanta força, Você da zona rural está agora aí nos acompanhando, pessoas de outras nações. Olha, esse programa tem pessoas nos Estados Unidos que não perdem esse programa. Eu recebo mensagem dos Estados Unidos, recebo mensagem de tantos outros estados fora Rondônia, outras cidades fora Cacoal. Por que isso? Por causa das redes sociais. Então você compartilhando, de forma natural, você vai estar propagando o Evangelho, você vai estar divulgando o Evangelho. Então, se você agora conhece alguém que está com a crise no casamento, alguém que está com problema na família, alguém que precisa ouvir um direcionamento de Deus especificamente nessa área, eu quero agora incentivar você a marcar essa pessoa, a compartilhar o programa com ela, e você vai ser um canal abençoador da parte do Senhor sobre a vida dela, tá bom? Quero contar com a sua ajuda, e eu tenho certeza que fazendo assim, o Espírito Santo ele ficará muito feliz com a sua vida, tá? Em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês que nos mandaram mensagem essa semana. Muitas pessoas nos mandam mensagem, muitas pessoas nos ligam. Gente, deixa eu pedir um favor para vocês, tá? Por favor, não me ligue no horário do programa não, porque por mais que esse programa é gravado, eu já falei com vocês várias vezes, no horário do programa eu estou sentado, estou assistindo o programa, estou recebendo a palavra que eu mesmo ministro com vocês, Hoje eu vou receber aquilo que o pastor Val vai trazer para nós. Então estou sentado assistindo o programa, então eu não consigo te atender.
Mas quando encerrar o programa, pode ligar que eu te atendo, eu oro com você, nós batemos um papo. Se possível for, a gente passa a manhã toda conversando. Eu não tenho dificuldade para isso, tá? Mas só se você me ligar na hora do programa, eu não consigo atender. Por quê? Porque às vezes tem algumas pessoas que me ligam na hora do programa e eu não atendo e ficam chateadas comigo. O pastor não me atende. Então é porque eu estou ocupado em uma outra função, tá bom? Conto com a compreensão de vocês. Mas pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que quando encerrar o programa eu respondo a sua mensagem, nós batemos um papo, tá bom? Até mesmo porque eu tenho prazer em estar te servindo. Deus nos chamou para servir, então para mim é um privilégio poder servir a você, sua casa, sua família, naquilo que Deus entender que eu sou útil na sua vida. Para mim será um prazer poder estar te servindo, tá? Em nome de Jesus Cristo. Amados, eu preciso agora para um intervalo comercial. Quando eu voltar, eu vou ganhar tempo, tá bom? Quando eu voltar, eu já quero voltar já com o pastor Val, nós estaremos conversando sobre família, casamento, enfim, vai ser uma bênção esse programa de hoje, tá? Não saia daí não, compartilhe, é muito rápido, é 2 minutos de você pegar um copo com água, um cafezinho, tomar e voltar, porque senão você vai perder a bênção, tá? E eu não quero que você perca essa bênção deste programa de hoje, tá bom? Eu quero, antes também de ir, eu quero agradecer aqui todos os meus colaboradores, pessoas que sustentam este programa financeiramente, pessoas que ofertam essa obra para que elas possam permanecer ainda te servindo, tá bom? Eu quero agradecer meu amigo Enivaldo da Pirâmide, materiais de construção. Vai construir, vai reformar? A Pirâmide é o melhor lugar, a Pirâmide é o universo da construção, atendimento maravilhoso, e é uma empresa assim que faz de tudo para te servir com a melhor maneira possível. Vai lá você mesmo, confere, certeza que você não vai se arrepender. Uma outra empresa que eu também já quero honrar no início deste programa é a Previnorte. A Previnorte trabalha com plano de saúde familiar. Detalhe, o financeiro é do tamanho do seu bolso, o atendimento deles é extraordinário. Uma coisa que é bacana nessa empresa, porque a Previnorte se faz presente na sua vida do início ao fim. Isso mesmo, do nascimento até o óbito, a Previnorte se faz presente na sua vida, tá bom? Deus abençoe toda a família Previnorte. Agora eu vou, mas eu já volto, e quando eu voltar estarei junto com o pastor Val aqui, trazendo algo extraordinário para a sua vida, tá bom? Fique aí, Deus abençoe e já voltamos. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Hipercentral é o hipermercado feito pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Aqui é preço baixo todo dia. Açougue, padaria, feirinha e rotisseria. É mais economia pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Aqui é preço baixo todo dia. Hipercentral, economia, qualidade e comodidade. Foi feito pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Hipermercado Central, no Cacoal Shopping. Cacoal agora tem um plano familiar, benefícios que todos podem pagar. Previnorte, plano de assistência familiar. Para fazer da sua vida uma vida tranquila, com um pouquinho mensal. Uma rede de clínicas de diversas especialidades à disposição de sua família. Farmácia, clínicas odontológicas, ambulâncias para simples remoção e auxílio funerário humanizado. Previnorte, plano de assistência familiar.
Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem, povo abençoado? Lembra que eu prometi para vocês que quando eu voltasse estaria com esse homem de Deus aqui? Pastor, cara, obrigado, Deus abençoe. Pastor, volta comigo aqui, né? Na verdade, está desde ontem nos servindo aqui em Cacol, seguindo a ordem de pastores, ministrando para nós, né, a importância do casamento, a importância que tem, uma vez nós como líderes, podemos dar mais ótica para essa área da família, né? Então assim, cara, Deus seja louvado pela sua vida, obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu creio que você é uma resposta de Deus para a oração, para a igreja em Cacoal, tá bom? Ficamos muito felizes e eu tenho certeza assim que o seu passar por Cacoal vai deixar histórias marcadas. Deus abençoe e fique à vontade. Glória a Deus, obrigado pastor Zenaldo, o privilégio da graça de Deus, né? Poder estar aqui em Cacoal, estar aqui partilhando daquilo que um dia Deus fez na nossa vida e hoje faz através da nossa vida, que na realidade é o fundamento pelo qual Deus trabalha, né? Primeiro Ele nos resgata e depois nos transforma em instrumento de resgatar outras pessoas, e Deus fez isso comigo, com a minha esposa na área do casamento, e hoje a gente partilha da graça que um dia a gente se recebeu. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso a forma que Deus trabalha, nós dificilmente conseguimos entender, né? Por isso que a Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Cara, onde você falou um pouquinho da sua experiência, onde você, eu sei que aquilo lá dentro de 20 minutinhos você expressou ali de forma resumida, como foi que Deus agiu na sua vida, no seu casamento, como hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto. Você compartilha esse testemunho com nós de maneira bem rápida e objetiva? Então, meu pastor, eu costumo dizer que a minha história com a Cida, ela é tão complexa, né? E o senhor ouviu um pouquinho lá, que ela teve que virar livro e ela teve que do livro virar curso, de tão complexa que é até de ser contada, porque é uma história que se a gente não contar ela, vamos dizer assim, de forma plena, não vai entender, né? Deus, assim, deu para mim, para minha esposa, uma restauração tremenda de casamento. Mas essa restauração, ela era dentro de um propósito de Deus para a minha vida e da vida da Cida, que a gente só foi entendendo no caminho, né? Então, assim, da forma mais resumida possível, eu era um jovem de 17 anos de idade, que um dia conheci uma outra jovem de 19 anos de idade. A gente andava em meio às gangues ali em Porto Velho, 96 mais ou menos, e nós nos conhecemos nesse contexto e fomos morar junto. Então eu costumo dizer... Dois loucos morando juntos. Eu costumo dizer assim, que é um doido que se junta com uma doida nas madrugadas da vida, e eles vão fazer um monte de doidinho, né? E quando eu conheci Cida já era mãe de 2 filhas. Só que eu não conhecia o contexto em que Cida foi criado. E Cida engravidou de uma filha minha. Então, nesse contexto, eu descobri que Cida, quando nasceu, havia sido consagrada para ser mãe de santo. Sim. E ela manifestava demônios, né? Eu não entendia nada daquilo. E um dia os demônios falaram que nós não íamos ficar, porque eu era de uma linhagem, ela era de outra linhagem. Eu não entendia nada dessa coisa da espiritualidade, não era evangélico, não tinha nenhuma referência evangélica na nossa família. E nós nos separamos, eu e Cida. Nós nos separamos e 1 ano depois que eu me separei de Cida, eu me converto na igreja, né, que eu faço parte hoje, até hoje. E aí fui tocar a minha vida. Depois de 2 anos, eu estava morando na cidade de Campo Grande já, atuava numa empresa, gerenciava uma empresa, né, na época com mais de 40 funcionários, e decidi largar tudo para estudar para ser pastor. Tive uma experiência com Deus muito forte. Sim. Então eu conheço Cida, a nossa história se une e depois a nossa história se separa novamente. E nesse contexto eu estou seguindo a minha vida no caminho do Evangelho, a Cida está seguindo a vida dela ainda, né, no mundo, como a gente costuma dizer. E um dia Cida entra numa igreja e houve uma profecia que ela ia casar com um homem que ela amava. Na cabeça da Cida, esse homem era eu. Cida me liga lá em Campo Grande, dizendo essa história, que Deus havia falado com ela numa igreja, que ela ia casar comigo. Eu falei, Cida, não tem possibilidade humana disso acontecer.
Eu e Cida, não é que eu não tinha nenhum afeto pela Cida, mas eu e Cida era tudo que existe de diferente de dois seres humanos, né? Água e óleo, coisa que não tinha possibilidade da gente dar certo, e eu tinha essa consciência. E agora, convertido naquele sonho, vou conhecer alguém, vou começar uma vida do zero, né? E aí, falei pra Cida que se tivesse 1000 mulheres orando numa fila para casar comigo, ela era 1001. E nunca ia chegar a vez dela. E depois disso, se passou mais 3 anos, Cida teve mais 2 filhos sem ser casada com ninguém. Estava se cumprindo, na verdade, uma palavra de maldição que a Cida havia recebido com 7 anos de idade, quando ela foi levada para um terreiro de Umbanda. Quando ela nasceu, ela foi consagrada para ser mãe de santo. E como ela não quis fazer raspagem na cabeça, receber aquele ritual, os guias falaram que a vida dela nunca ia dar certo com ninguém. Então ela era muito influenciada por demônios. E depois que eu larguei tudo para estudar para ser pastor, 1 ano depois Deus fala comigo, eu já estava morando em Manaus, e Deus fala comigo, perguntou se eu queria ser pastor. E eu falei que sim. E Deus falou, segundo o teu coração é segundo o meu. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que é segundo o seu. E Deus falou assim, Valceni, eu vou te contar uma história, essa história é a história da tua vida. Você vai seguir seu caminho, você vai casar, vai constituir família, vai ter um ministério abençoado, porque você tem me servido com integridade. Um dia você vai estar fazendo uma pregação sobre família. Vai adentrar nesse espaço uma jovem, 15, 16, 17 anos, vida de promiscuidade, drogas, esse ambiente que você já viveu no mundo. E você vai fazer um apelo e ela vai responder e vai chegar perto de você e vai dizer assim, olha, que palavra abençoada sobre família que você pregou. É uma pena que você não pôde proporcionar para mim essa vida. O nome dessa menina é Jéssica, é a tua filha com a Cida. Jesus. E naquele momento veio um choque na minha cabeça. Deus perguntou para mim, Valceni, tu gostou de crescer sem pai? Porque eu nunca vi meu pai na minha vida. Eu sou o 6º filho do primeiro casamento da minha mãe. Quando o meu pai engravidou minha mãe engravidou de mim, o meu pai abandonou ela pelo álcool. Então meu pai foi para o interior do Amazonas, a minha mãe veio para Rondônia, veio para o Acre, aliás, para Rio Branco, de Rio Branco para Porto Velho. E meu pai morreu, eu nunca o vi. Então eu cresci sem essa imagem da figura paterna. Então quando Deus perguntou se eu gostei de crescer sem pai, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que não. E Deus falou assim, por que você vai proporcionar isso para a Jéssica? Quando você separou de Cida, né, você não me conhecia. Hoje você me conhece. Você sabe que Cida tem uma influência maligna sobre a vida dela, que Jéssica vai crescer naquele contexto. Você ainda pode ir lá e consertar essa história. Eu quero te usar como instrumento de resgate da vida da Cida. Eu tenho uma grande obra de restauração para fazer na vida de vocês. E um dia vocês serão grande referência de casamento. Eu falei, Deus, a Cida não tem como, Deus. A Cida está lá na bagaceira, já teve mais 2 filhos, tem 5 filhos, cada um de um pai. Como que eu vou poder tocar uma família dessa? Deus falou, Valceni, eu já te contei a história. Tu tem 2 opções. Volta para Porto Velho, casa com a Cida, trata a Cida como se ela fosse a mulher mais virgem da face da terra, pede ela em casamento para o teu pastor, para tua mãe, para a mãe dela, e eu tenho uma obra de restauração para fazer. Ou você segue a tua história e um dia você colhe a consequência. Meu pastor, eu, em resumo, voltei para Porto Velho. Deus falou assim, tu lembra da senha 1001? Eu falei, lembro, Deus. Tu investe ela vai virar a senha 001 e tu vai lá em Porto Velho e dá essa senha para a Cida. Eu ouvi Deus, voltei para Porto Velho, mandei chamar a Cida lá em casa, a Cida estava no mundão. Contei essa história que eu estou contando para o Senhor, para a Cida. Falei, Cida, Deus falou isso e isso para mim. Se você quiser, eu gostaria de te pedir em casamento. Falei tudo que Deus havia falado, a Cida olhou para mim e falou assim, eu acho que eu nem quero mais. Eu lembro até hoje, né, eu olhei para ela e falei assim, Satanás, né? Brinquei assim com ela, falei assim, tá perdida no mundo, Deus quer dar oportunidade, ainda tá fazendo docinho, né? Falei para ela. Ela falou, Val, são 5 anos e você sabe de muitas marcas que a minha vida já constituiu nesse período. Falei, Cida, você tem 1 semana para tu pensar. Faça uma despedida de solteiro, faz o que tu quiser da tua vida essa semana. Daqui 1 semana você volta e me diz
qual é a sua resposta. Se você falar não, eu estou liberado do que eu falei para Deus e eu vou seguir minha vida, você segue a sua. Se você falar sim, você sabe que eu não quero, mas nós vamos obedecer a Deus. Cida passou uma semana, aconteceram várias coisas na vida dela nessa semana, Deus falou com ela e ela veio e disse sim para mim. E ela falou, Valceni, você não quer? Eu não quero. Mas se Deus falou com você, um dia Deus me prometeu que ia restaurar o nosso casamento. Eu entendo que se não fosse Deus, eu sei que você não estaria aqui. Então nós vamos ouvir Deus e vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. E aí, meu pastor, eu pensei assim, bom, agora eu ouvi Deus, né? Eu vou escrever um livro, Menino que Ouviu a Voz de Deus. Eu e Cida vamos pastorear, nós vamos ser felizes para sempre. Uma vida perfeita. Vamos ter uma vida perfeita de casamento. Deus vai entrar na nossa história, vai ser tudo maravilhoso. Lei do engano. Eu e Cida fomos experimentar aquilo que a gente pode chamar de um inferno dentro do nosso casamento. E foi nesse contexto que eu fui obrigado a aprender tudo que Deus me ensinou sobre casamento. Quem foi a madrinha de casamento da Cida? A pastora que deu a profecia para Cida lá na igreja. Meu Deus. Tem situações e tem testemunho que a gente fica sem palavras, né? Cara, isso é emocionante, isso é surreal. Só a graça. Isso é Deus. Que extraordinário, extraordinário. Muito me edifica a minha vida. Eu tenho certeza que o nosso corpo está em casa agora, desses dias aqui, estão assim, sendo tremendamente abençoados com esse testemunho. Quando você falava aqui, eu pensava, cara, eu preciso salvar isso aqui, eu preciso cortar esse vídeo aqui, Ricardo, e abençoar mais vidas, porque, cara, é tremendo. Pastorzão, qual que é o conselho que você daria agora? Talvez para este casal, para este jovem que está namorando, projetando em casar, né? Está ali sonhando, pensando, porque nós conhecemos o contexto cristão. Infelizmente, muitos jovens cristãos, eles casam com pensamento em sexo, né? Eles casam pensando que vai ter sexo todo dia e que vai casar e vai ser feliz. Qual o direcionamento que você daria agora para esse jovem que está lá namorando, pensando no casamento? Qual que é a palavra que o senhor teria para ele? Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais sobre esses livros aqui, tá bom? Então, a palavra que eu diria, meu pastor, é tudo que eu não fiz com Cida quando eu conheci Cida, né? A maioria, a gente pesquisa muito sobre isso hoje, a maioria das pessoas que se casam por acidente. Conhece uma jovem, tem afetividade, às vezes experimenta sexo, é natural que a atração sexual, nós somos seres biológicos, e a atração sexual, ela faz parte da natureza do ser humano, e essa afetividade, ela aflora, e a pessoa não vai entender o que é casamento. Então, é óbvio que esse casamento, se ele não tiver a absoluta ação da graça de Deus, e as pessoas não tiverem a absoluta disposição de sofrer o dano e dar tempo para o Espírito Santo trabalhar, que é uma outra coisa que muita gente não faz, quer resolver muito rápido. O que eu diria para esse jovem é que ele aprenda a entender os princípios do que é casamento numa perspectiva bíblica. Se você é de igreja, não tem sentido você casar por causa de sexo. Casamento, sexo é a menor parte. Né? Se o senhor me permite uma brincadeira, fique à vontade. Tem um pastor amigo meu que ele diz que casar é a forma mais cara de fazer sexo de graça. Então, se a ideia for sexo, não vai compensar. Porque ele brinca, né? São os 30 segundos mais caros da nossa vida. E eu acho interessante essa maneira cômica dele de falar de coisa séria, né? Porque se o jovem ele for por esse caminho, pastor, nós sabemos que ele está perdido. Sim. Então, o que eu diria para você, jovem, espere em Deus, procure orientação, procure o seu pastor, procure o seu pai, a sua mãe. Se você não tem essa orientação em casa, procure uma pessoa mais experiente. Procure conceber característica da pessoa que você vai se relacionar. Pastor, eu sou estudioso das questões emocionais também. E hoje em dia, quando eu olho dentro da minha casa para as minhas filhas, eu sei o perfil de marido e de problema que elas vão ter no casamento. Hoje eu olho para jovens e adolescentes dentro da igreja, por exemplo, eu atendo jovens com problemas emocionais, meninas lindas, meninos lindos. E às vezes um menino, por exemplo, ele casa com uma menina linda que ele se atraiu pela estética
e aquela menina tem profundos problemas emocionais. Quantos adolescentes se cortam hoje? Quantos adolescentes têm problema com desejo de suicídio? Aí um dia vai casar com um menino. A pergunta é, esse menino vai dar conta emocionalmente de suprir a necessidade emocional dessa menina? Então o senhor percebe a problemática que jovens encontram de adentrarem em casamento com relações de pessoas que eles não se conhecem? Veja que quando eu conheci Cida, eu não tinha noção da problemática que eu estava enfrentando. Se não fosse Deus na nossa vida de fato, eu não tinha a menor possibilidade de ajudar a Cida. Então eu deixo esse conselho para você. Procure entender a vida, a história e a estrutura da pessoa que você está se envolvendo, porque talvez você vai precisar ajudar essa pessoa e você precisa ter condição. Casamento do século 21, 2020, é um projeto falido? Não, não é um projeto falido. Para o mundo, ele é um projeto falido. Cada vez menos as pessoas estão se casando nessa perspectiva secular, a gente poderia usar essa terminologia. Deixa eu só te contar aqui, por que eu fiz essa pergunta para o pastor? Porque muitas pessoas me questionam sobre isso, muitas pessoas têm essa forma de pensar, né? Então eu acho que eu não poderia perder essa oportunidade. Sim. E também te confrontar com essa Sim. pergunta, porque o nosso público hoje, graças a Deus, é um público aberto, sim, né? sim. Esse programa não é somente para evangélicos, para católicos, que seja para cristão. É um público que alcança todas as classes. Então eu tenho certeza que essa pergunta muitos queriam te fazer neste momento. E eu volto a perguntar, o casamento do século 21, 2020, é um projeto falido? Não é um projeto falido, pastor, porque o ser humano, ele é um ser que foi concebido para viver de maneira comunitária. Você percebe que as pessoas, por exemplo, eles vão entrando e saindo de casamento. Se casamento fosse um projeto falido, a pessoa não casava de novo. Por que não casa e não separa, não se relaciona nunca mais? A grande questão é que às vezes as pessoas querem se casar sem conceber a ideia correta de casamento. Então, eu não diria que casamento é um projeto falido. Pelo contrário, a gente, por exemplo, trata muitas pessoas não crentes. A gente encontra muitas pessoas não crentes ou não confessionais de uma religião que, por exemplo, nesse momento está passando por problema no casamento, que ele quer salvar o casamento dele. Ele quer salvar a família dele. Ele quer, só que ele não sabe. Só que ele não tem um entendimento. E esse é o problema de casamento no século XXI. Porque se nós formos pegar, por exemplo, 30, 40 anos atrás, a própria sociedade ela tinha uma estrutura concebida para as pessoas viverem casadas em família. Hoje, a própria estrutura social, eu costumo dizer que ela é feita para separar as pessoas. As pessoas hoje saem às 6 horas da manhã de casa e elas voltam meia-noite. Elas falam que elas estão trabalhando para dar o melhor para a família. Mas se você perguntar para a família, a esposa e os filhos vão dizer que aquele não é o estilo de vida. Então toda a nossa vida do século XXI é uma vida que vive em torno do monetário, do consumo. E essa vida vivida em torno da matéria, do monetário e do consumo faz da sociedade uma sociedade sem valores estruturais de família menores. E por consequência, a pessoa não consegue viver casado. Mas não porque o casamento é um projeto falido, mas porque nós não estamos sabendo, dentro desse contexto do século XXI, encontrar valores para continuarmos casados. Maravilha, excelente. Pastor, eu estou aqui com 4 livros, né? O Amor Geracional. O casamento, você disse sim, é uma pergunta. Né? Por que a pergunta? Porque nós começamos a encontrar o que você falou, né? Pessoas que se casaram e que às vezes queriam separar, e aí eles vinham até nós, né? E aí a gente falava assim, se você disse sim no casamento, você precisa entender o que você disse. Você já percebeu, pastor, que as pessoas vão para o altar, faz a promessa mais séria da sua vida, que é honrar uma pessoa, amar uma pessoa incondicionalmente, que é honrar incondicionalmente. Ela faz o compromisso mais sério da vida dela totalmente despreparado. Eu costumo dizer que a gente faz faculdade para tudo. E por que a gente faz faculdade e a gente estuda? Para ser bem sucedido.
E por que a gente quer ser bem-sucedido no casamento sem entender? Eu costumo dizer que eu precisei, para o meu casamento dar certo, criar uma ciência chamada sidologia, que é o estudo científico da pessoa da sida. Já faz 17 anos e eu ainda não consegui me formar, mas eu estou na batalha. Cara, sucesso no casamento tem um segredo? Tem muitos, eu diria, né? Tem muitos princípios, né? Que é essa questão da gente conceber o que é ser casado, né? Quando você percebe, pastor, uma vez eu lembro que uma moça chegou para mim e ela foi na igreja, ela entrou na igreja e ela recebeu uma palavra, no final ela me chamou. Ela estava indo no outro dia se separar. E ela falou comigo sobre isso e eu falei assim, olha, o Deus que eu sirvo não une casais para separar. A senhora entende que esse casamento havia um propósito nele? Ela disse, entendo. Só que nós não estamos conseguindo ficar casados. Eu falei, a senhora pode ir para o cartório amanhã. Se até chegar no cartório Deus falar com a senhora, me permite ajudar vocês? E ela falou que estava indo para o cartório, Deus lembrou ela do casamento. Pastor, se casamento fosse um projeto falido, as pessoas não casavam. Ninguém casa para separar. As pessoas casam porque se amam, porque tem afetividade, porque conseguem conceber o projeto de ser família. Só que quando eles vão viver, eles percebem que eles têm dificuldade naquilo. E é aí que é um dos segredos. Eles não dão tempo ao tempo que conviver com a pessoa precisa para conseguir entender o que é ser casado. Aí eles se separam muito rápido. Então, por exemplo, essa mulher, ela trabalhava de segunda a segunda. Uma coisa que Deus me orientou e que eu orientei ela, tira um dia da semana, para você ficar em casa e cuidar melhor de você e, por consequência, da sua família. Isso foi um mês, ela fez isso. Com 2 meses, ela estava vivendo o melhor de Deus para a vida dela, para os filhos, para os netos e para o casamento. Uma coisa, como o senhor falou aí, né, tem um segredo? Não tem um segredo, tem vários princípios que, se aplicado, as pessoas vão viver melhor e, por consequência, não vão querer separar. Como se dizia os mais passados, né? Cada caso é um caso. Exatamente. Analisar para saber de fato o que dá para fazer para ajudar. Você falando aqui agora, eu lembrei uma fala do nosso presidente, né? Tem a minha admiração, meu respeito, minha honra, né? Oro pelo meu presidente. Mas se tem uma coisa que o nosso presidente, às vezes ele falha, é na palavra, né? Às vezes ele falta um pouco de sabedoria no falar, né? Mas isso não mancha em nada o caráter dele, muito pelo contrário. E na época de eleição perguntaram para ele, né? O que ele faria se não desse certo com o vice. Ele falou, ninguém casa para separar. Se não der certo, nós vamos tentar resolver o problema. Se não conseguir resolver, cada qual vai seguir a sua vida. Discordando, cada qual segue a sua vida. Lógico que eu estava falando em outro contexto, em outro sentido, né? Até onde vale a pena lutar pelo casamento? Até onde for possível, pastor. Sabe, a minha história com a Cida é uma história que mostra isso. Quando eu casei com Cida, nós costumamos dizer, a gente repete essa frase junto, que ambos tínhamos a consciência que havíamos casado com a pessoa errada. Eu tinha consciência que Cida, no sentido humano, né, não era a pessoa que eu entendia que deveria casar. Então, assim, eu casei com a pessoa errada. Então eu tinha uma certeza, eu tinha casado com a mulher errada. E eu tinha outra certeza, eu nunca ia me separar dela. Então, essa questão de dar tempo para que a gente consiga perceber aonde que nós estamos falhando no processo. Então, esse tempo que nós demos foi o tempo que Deus precisou para nos ensinar aonde que nós estávamos falhando e a gente, com humildade, reconhecer que estávamos falhando com o outro e permitir a gente entender o que era casamento na perspectiva de Deus. Mano, acho que talvez nós concordamos que os 2 maiores líderes que passou pela terra foi Moisés e Jesus, né? De liderança. Acho que para se comparar com Jesus talvez seja até uma aberração. Jesus é incomparável, né? Sim. Mas Moisés, ele traz um direcionamento para o divórcio. Jesus, depois, de uma certa forma, ele vem confrontar Moisés. Como entender Mateus capítulo 19, quando os fariseus chegam e falam, Senhor, como que o Senhor entende isso? Porque Moisés diz que pode atacar de divórcio. Como que o Senhor entende isso? Né? E aí Jesus diz, olha,
Moisés diz isso por causa da dureza do coração de vocês, mas nem sempre foi assim, no início não foi assim. Como que eu vou conseguir entender isso aqui na plenitude? Tem algumas entrevistas que as pessoas, o entrevistador, ele acerta algumas perguntas, essa daqui não estava acertada. Essa pergunta aqui não fazia parte do acerto. Isso é muito bom. Ai, meu pastor, isso é uma problemática que a teologia está discutindo faz 2000 anos e ela não conseguiu resolver. Mas eu vou deixar minha contribuição. Por favor. Primeiro que a gente precisa entender que quando o texto diz, né, Moisés permitiu, na verdade não é Moisés. Vamos ler o texto? Vamos ler, por favor. Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 7. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele se curou ali. Aproximou-se deles alguns fariseus que a colocaram à prova, perguntando, aqui entra o cerne, né? É permitido ao homem divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e ordenou? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Eles então lhe responderam, então por que Moisés mandou-lhe dar carta de divórcio e mandá-la embora? Ele disse, foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu divorciar-se da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Você vê que então, aparentemente Jesus e Moisés aqui, eles não estão entrando em uma concordância. Não. Então, veja que, qual é esse contexto do capítulo 19 de Mateus? Os fariseus, eles vêm tentar pegar Jesus. Como assim pegar Jesus? Esse texto está dentro de um contexto, João Batista acabara de ser morto porque ele tinha denunciado o pecado de Herodes. Fato. Né? Então eles querem pegar Jesus em duas coisas. Se ele for combater, mais ou menos como João Batista quis combater e denunciar o pecado de Herodes, vai morrer. Se ele for contra a lei, nós vamos o matar. Então, nesse contexto que eles tentam pegar, eles tentam pegar Jesus. Mas olha a sabedoria de Jesus, e aí nós precisamos entender que Jesus é a encarnação, né, da própria criação, né, e Jesus é quem fez essa lei que ele está dizendo aí que é o Moisés, né, ele estava lá na hora que essa lei foi escrita. Mas vamos entender exegeticamente o que esse texto diz. Quando eles chegam para Jesus e dizem assim, sob quais circunstâncias um homem pode separar? As duas escolas teológicas da época, que é uma conhecida como a escola de Hillel, a outra a escola de Shammai, as duas concebiam que podia divorciar. As duas concebiam. A divergência das duas eram os motivos. Por isso que eles perguntam, quais são os motivos? A de Hillel era uma escola mais aberta, concebia que podia divorciar por vários motivos. A de Shammai era uma escola mais fechada, ela concebia que podia divorciar somente por imoralidade sexual. Então, quando eles perguntam para Jesus, é esse o contexto da pergunta deles. E aí Jesus devolve para eles, vocês não leram na lei? Só que Jesus não vai para o texto que eles estão querendo discutir. Eles pegam, vamos dizer assim, uma regra a uma exceção. Eles pegam, vamos dizer assim, uma benevolência de Deus por causa do ser humano pecador. Sim. E eles querem debater aquilo. Jesus vai para o debate que precisa ser feito. Jesus falou assim, vocês não leram? Vocês não estão sabendo interpretar a lei? O Senhor vos fez um. Essa palavra um é uma raiz do verbo echad, que significa uma unidade plena, uma unidade indivisível, separável, uma unidade perfeita. Então Jesus está falando assim, qual é o projeto original de Deus para o casamento? Vocês não leram, vocês não entenderam que a ideia, o Senhor vos fez uma unidade. E aí, ele diz assim, eles devolvem para Jesus, mas o Moisés, a lei, né, trazida de Deus através de Moisés, ela concebe o divórcio.
E aí eles vão para essa regra que eu falei de exceção, ou seja, por que Deus permite que Moisés coloque o divórcio na pauta? Porque o ser humano pecador, a natureza pecadora do ser humano, vai chegar em algum momento que ele vai se rebelar contra o projeto de Deus, como se rebelou no Éden, como o diabo se rebelou no céu, né? O casamento é um projeto perfeito, criado por um Deus perfeito, né, para ser vivido num ambiente perfeito. Mas o ser humano foi ouvir o ser imperfeito, que foi o diabo. Ao ouvir o diabo, o homem cai. Ou seja, agora a nossa natureza é pecadora, ruim. Jesus fala, então o divórcio existe por causa da dureza do coração do ser humano. Então Jesus não vai debater se pode divorciar ou não pode divorciar. Jesus vai debater por que divorcia. Então veja que Jesus está querendo resolver o problema e eles estão querendo só encontrar uma desculpa para o problema. E aí, quando eles falam isso, Jesus fala, mas não foi assim desde o princípio. Então veja que Jesus ele puxa aqui uma base teológica. Jesus vai discutir unidade plena. Jesus repete a mesma expressão que o Adão repetiu lá. Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se-á e tornar-se-ão uma carne. É o que o original diz. Uma carne, uma unidade. Só que essa palavra que Adão profere é uma palavra que ela é antes do pecado. A gente chama esse período de estado de inocência. Eles estão querendo discutir o casamento pós-pecado. Jesus diz assim, mas no princípio não foi assim. Então veja que nós temos duas perspectivas. Eu sempre falo para as pessoas de discutir casamento quando as pessoas vêm dialogar divórcio. Eu falo assim, você quer discutir casamento na perspectiva do projeto original ou você quer discutir casamento a partir da natureza do pecador? Se você quiser discutir casamento a partir da natureza do pecador, não vai ser eu que vou convencer você. Você vai divorciar. Não porque não é possível restaurar, porque seu coração endureceu e você não quer restaurar. Então, nesse caso, Jesus ele sai do debate dos fariseus e vai discutir assim, é possível nós restaurarmos o casamento se nós formos para o projeto original. Show de bola. Parabéns, 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 parabéns mesmo. Muito bom. Tá vendo por que você está em casa, você precisa compartilhar este programa? Faça isso. Marque alguém que talvez você conheça que está numa crise no casamento, alguém que precisa ser instruído, né, como nós estamos aqui nessa manhã sendo aqui através do Pastor Val. Faça isso, marque alguém, eu tenho certeza que você será sim um canal da parte do Senhor abençoador. Cara, eu precisava parar para o intervalo comercial, mas eu não vou parar não, tá bom demais, tá gostoso demais. Os meus colaboradores, me perdoem aí, gente, mas eu não vou parar, vou dar continuidade. Nós te fiz uma pergunta. Amor geracional, o poder de Deus no relacionamento familiar, do que se trata isso aqui? Então, esse livro Amor Geracional, ele trata disso que nós estamos falando, ou seja, é importante a gente conseguir conceber que casamento ele precisa ser pensado numa visão geracional. Não é eu, não é a Cida, não é o senhor, não é a sua esposa, são as nossas gerações. Então, quando a gente consegue entender qual é o projeto de Deus, a gente vai conseguir caminhar ele a partir de princípios. Então, esse livro fala sobre uma visão de família numa perspectiva mais ampliada. Maravilha. Você disse sim, curso para casais e guia do líder. Então, aqui já está demonstrando que é um curso mais para liderança. A igreja, ela tem falhado nesse sentido? Eu diria, quando eu falo igreja sim, de uma vez geral, tá bom? Eu diria, meu pastor, que nós temos falhado, sim. Eu não diria que essa falha é uma falha intencional, né? Eu não diria. Mas é uma falha intelectual, é uma falha de, por exemplo, a gente discute muito divórcio na igreja, não é verdade? Sim. Mas discutimos pouca qualidade de casamento. Então não adianta só a gente ficar pregando contra o divórcio. Só pregar contra o divórcio no sentido conceitual não vai resolver todos os problemas, porque as pessoas não se separam, não é porque elas não sabem que é errado divorciar, é porque elas não dão conta de viver junto. Então nós precisamos discutir o que Jesus falou, vamos discutir o projeto original, vamos entender o que é uma unidade, vamos entender o que é honra. Então nessa perspectiva eu diria que nós temos historicamente falhado nesse processo de formar melhor, de lidar melhor com casamento e família. Então essa é a ideia da nossa proposta para casais.
Que bacana. Estou fazendo o curso, gente, estou me especializando na área, tá bom? Tem sido maravilhoso. Conversava hoje com o nosso presidente, pastor Ricardo, mandou mensagem, perguntou como é que foi o curso ontem, pastor, fala para mim. Eu falei, cara, fenomenal, muito bom, né? Extraordinário. E eu falei para ele, pastor, eu vejo que algumas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas, né? Porque quem não senta para aprender, como é que vai ensinar? Né? Como é que você vai ensinar aquilo que você não tem bagagem, que você não tem conhecimento? Então eu penso que ninguém é dono de todo conhecimento, toda sabedoria, e existe a necessidade extrema de sentarmos para aprender. Nós defendemos uma tese que o maior bem que Deus tem na Terra é a família, né? Defendemos essa tese e nós cremos de fato nisso, né? Tem um amigo meu que, certa feita, ele disse que a única forma do seu dinheiro entrar no céu é quando você investe em vidas, né? E pessoas, vidas, vão para o céu, o restante fica. Então, se nós pensamos, nós defendemos a tese, biblicamente falando, em que a família, o casamento, né, é o maior projeto de Deus aqui na Terra, a família é o maior projeto de Deus aqui na Terra, então nós precisamos, de fato, dedicar mais tempo a isso, aprender mais sobre isso, né? Ser mais bem instruído nessa área. Então, quero te parabenizar, porque você já descobriu isso, né? Através de uma promessa da parte do Senhor para a sua vida, e eu creio sim que isso tem sido extraordinário, fenomenal, e eu louvo a Deus de fato pela sua vida. Isso é muito bom. Pastor Walter tem 9 filhos. 9 filhos. Você percebe na história minha com a Cida, né, que quando eu voltei para Cida tinha 5 filhos, cada uma de uma relação que ela teve, né, de namoro. E uma dessas 5 era uma filha biológica minha com a Jéssica, minha com a Cida, que é a Jéssica. E depois que nós voltamos, né, eu falei para a Cida, você passou 5 anos fazendo menino para me criar, então nós vamos fazer mais 4, entendeu? Para nós empatar. Só que assim, lá em casa não tem essa coisa dos meus filhos e dos teus filhos. A gente desenvolveu um princípio, tudo na nossa vida, pastor, foi a palavra. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Hoje eu sou estudante de vários temas. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu sou apaixonado por Bíblia. Porque tudo que os fundamentos de ciências sociais, eles trabalham, está escrito na palavra. Então, assim, os princípios que a gente aprendeu, por exemplo, uma cultura que a gente combate é a cultura do padrasto. A Bíblia não fala de padrasto, a Bíblia fala de pai e mãe. Sim. Senão José era padrasto de Jesus, né? E a Bíblia fala que José é pai de Jesus. Agora, esses princípios precisam ser aprendidos. Então, lá em casa não existe os teus filhos, os meus filhos. Existem os filhos da nossa aliança. Isso são princípios que estão na palavra de Deus desde o Velho Testamento. Nós, por exemplo, somos filhos adotados por Deus. Então, o tema filho de adoção, o tema redenção, o tema paternidade é um tema que transcende a biologia. Então, eu e Cida, hoje, por graça de Deus, somos pais de 9 filhos e 7 netos. Comunicação no casamento. Isso, eu tenho lidado muito com isso, a dificuldade que hoje os casais têm para se comunicar, principalmente por causa das redes sociais, né? As dificuldades terríveis, são problemáticas. Você estava ainda há pouco aqui, fora das câmeras, explicando que você é horrível de redes sociais, né? Que você não tem Facebook, não tem Instagram, e que você não tem nada disso, né? E quando se fala em comunicação no casamento, depois que as redes sociais chegaram, aumentou essa dificuldade nos lares? Aumentou. Eu não tenho, mas sou estudioso, né? Não tenho, meus amigos falam assim, né? Que não sabe como é que um camarada que quer ser conhecido não tem redes sociais igual eu. Mas somos estudiosos desse tema e até por lidar com casais. Aumenta, pastor. Hoje em dia, redes sociais comunicação é um dos 3 temas que mais separa casais. É mesmo? Sexo, comunicação e dinheiro. Dentro do aspecto da comunicação aqui, tá as redes sociais, mas também tá a sexualidade. Então, assim, hoje em dia as redes sociais, elas tanto trazem problemas para a comunicação do casal, como elas trazem um ambiente de sexualidade para a vida dos casais. Então, eu diria que esses 2 temas, eles têm aumentado muito por causa das redes sociais. Então, as redes sociais hoje já existem pesquisas que trabalham percentual de divórcio, dependendo do envolvimento das pessoas com redes sociais. Pastor, muitos são os casais, e
infelizmente, principalmente as mulheres, têm nos procurado reclamando das relações sexuais dos seus esposos. O senhor que trabalha nessa área, isso tem sido meio de forma geral? Como que nós fazemos para lidar com isso? Muito, né? Na verdade, a sexualidade é um tema totalmente relacionado dentro do casamento e é um tema que tem muito tabu, muito mito também, né? Então, assim, e tem mais hoje em dia, por exemplo, eu recebo no consultório, a gente trabalha muito na terapia de casal, mais mulheres reclamando do homem do que homens reclamando das mulheres. Fato. As mulheres, elas ficaram mais exigentes e, infelizmente, os homens, eles não têm sabido lidar com a sexualidade da mulher. As estruturas biológicas do homem e da mulher é diferente. E, às vezes, culturalmente, por exemplo, todo homem fala que é bom de cama. Só que as pesquisas dizem que 70% das mulheres têm insatisfação sexual no casamento. Das mulheres casadas, 70% são insatisfeitas. Apenas 30% tem um nível de satisfação satisfatória. 30% das mulheres nunca casadas nunca tiveram um orgasmo. Ou seja, bastante alto. Então, assim, veja, 70% são insatisfeitas, 30% nunca tiveram um orgasmo. E por quê? Porque nós homens não somos tão bons de cama como a gente diz. O que falta? Falta humildade, né? Falta humildade de entender o que é a sexualidade, de entender o que é bom para a mulher, de entender a biologia da mulher, a estrutura, como a mulher sente prazer. E só vamos ter isso se tiver a humildade de aprender. Se achar que só pelo fato de ir lá, subir em cima, isso é sexualidade, não é. E eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam aprender, pastor, falar menos sobre sexo e falar mais sobre intimidade. O que é intimidade? Intimidade é você poder dialogar. Meu amor, como é que é isso para você? Assim é bom? Assim não é bom? Tá satisfatório? Não tá? Que entra também na comunicação. Na comunicação. Então, tem pessoas que nem se concebe a possibilidade de dialogar. Como que você tem melhor satisfação de prazer? Então, veja que isso é intimidade, é poder dialogar sobre a realização sexual do casal. Então, veja que esses são temas que nós estamos falando aqui que separam casal. Então, se nós formos enfrentando todos esses temas, nós vamos ter menos motivos para separar. E tão ruim quanto separar é viver mal. Então, nós nem vamos separar e ainda vamos ter qualidade no nosso casamento. Finanças e o casamento. Por que tanta dificuldade assim com finanças no casamento? Finanças é uma grande problemática hoje, é um dos 3 maiores motivos de separação, ou a falta do dinheiro ou o excesso de dinheiro. Eu lido muito com os dois, né, os dois antagonismos, né? E tudo tem a ver com a cultura. Como que nós lidamos com o dinheiro, para que serve dinheiro, essa coisa do meu dinheiro, do teu dinheiro, de homem que esconde carteira de mulher, mulher que para ter 20 reais precisa roubar do marido. Acontece isso. Acontece demais isso. E tudo tem a ver com essa questão do dinheiro. Então, o que a gente ensina? Primeiro que a gente precisa entender que o dinheiro, ele existe para servir pessoas. Né? A gente precisa aprender a usar o dinheiro para valorizar pessoas. E eu costumo dar palestras, né? Eu estava, por exemplo, dando uma palestra esse final de semana e falando para os homens, olha só que contradição. Por exemplo, um homem, ele tem uma casa que custa R$1 milhão. Ele gosta de pescar, ele compra um barco que custa 10 mil, uma vara de pescar que custa R$1.000. Se a mulher, um carro que custa 150 mil, se a esposa dele pedir 300 reais para fazer o cabelo, ele acha caro. Só que eu costumo dizer assim, ele não dorme com tambaqui, ele não dorme com capivara, não é assim? Ele não dorme em cima de um carro, ele não tem prazer sexual com uma casa de R$1 milhão. A realização do homem está numa mulher. E por que ele não investe? A gente escuta muito dizer, eu repito isso também algumas vezes, né? Que mulher bonita custa caro, né? Custa. Mulher bonita custa caro, né? Custa caro. Então veja que essa ideia de relacionar dinheiro no casamento é isso. Então se a gente entende que o dinheiro está a serviço da qualidade da família,
nós vamos fazer uso nesse sentido. E aí, se a gente aprender a conceber certos princípios de lidar com o dinheiro vai ser um instrumento de felicidade para esse casal. É interessante como que alguns são apegados a isso, né? Quantas dificuldades nós enfrentamos no meio que nós vivemos, no meio pastoral, né? Que você olha, você vê assim, você fez, cara, mas está tão fácil para vocês, a vida é tão simples. Mas como o coração está tão apegado aqui, está tão amarrado por aquilo, né? Para eles é um grande problema. Mas por quê? Porque não conseguiu ainda ser tratado naquela área, não conseguiu ser liberto naquela área. Então, para ele é um grande problema. Para quem é liberto, para quem é curado nessa área, né? É igual você falar de dízimo, né? Para quem entende o princípio da palavra, que está na palavra, não tem problema nenhum você falar. Para quem já não entende, você falar sobre esse assunto, fala, não, mas é capitalista, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa não entende, né? Está presa naquele sentido. Nós temos poucos minutos, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Aliança para Deus, o que é? Aliança para Deus é o fundamento de toda relação. Veja que Deus tem os fundamentos, né, que a palavra de Deus mostra para nós, são fundamentos pelos quais Deus se relaciona. Deus é um Deus de aliança, diz a Bíblia. Então Deus nunca oferece para nós algo que não venha a partir dele. Veja, Deus é um Deus de aliança. Honra é um tema do caráter de Deus. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que nos deu o primeiro, que é Jesus, a primícia e o melhor. Deus não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado. Então, aliança é o fundamento pactual pelo qual Deus decidiu se relacionar conosco. Eu lembrei de Abraão, quando ele pede Isaac, ou seja, só pediu, já te dei. Exatamente. Na verdade não é seu. Porque foi amor, isso pode ser meu. Exatamente. Cara, algo a mais a acrescentar nas nossas vidas? Eu deixaria aqui, né, para quem nos ouve, se você tem alguma dificuldade no seu casamento, procure o pastor Zenaldo, né, ligue para ele, como ele falou, mande uma mensagem no WhatsApp, compartilhe esse programa. Se você nos ouve em alguma outra cidade, né, procure uma igreja, faça o nosso curso, né, você disse sim. Procure uma igreja evangélica. Por favor, fala um pouquinho do curso, por favor. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. O curso é essa proposta que nós entendemos que salvou o nosso casamento. Se essa pessoa que agora está assistindo em casa, talvez um pastor está aí, talvez não, com certeza, um pastor está assistindo, não pôde fazer o curso agora, como é que faz para aplicar o curso lá na Então, o curso Você Disse Sim é essa proposta que a gente entendeu, ou seja, que uma vez que a gente disse sim para o outro, a gente precisa entender o que é casamento. Ele é uma ferramenta que Deus nos deu para salvar casamento, não precisa ser de evangelho, qualquer pessoa pode fazer o curso, e qualquer pastor que quiser aplicar o curso na sua igreja pode fazer o contato conosco, faça contato com o pastor Zenaldo, que ele vai passar o nosso contato, você vai poder levar o curso Você Disse Sim para a sua igreja. E se você quiser fazer o curso, faça contato com o pastor Zenaldo, que ele vai poder encaminhar aí como que você vai fazer o curso, porque ele vai estar usando essa ferramenta como instrumento de pastoreamento na comunidade que ele é pastor. Maravilha, tá vendo, gente? Talvez o seu problema seja mais fácil para resolver do que você imagina. Ferramentas para isso se tem, né? Estratégia para isso se tem e conteúdo para isso se tem. Agora basta você apenas dar espaço, abrir o coração, né? Porque se a pessoa também não quiser, nada pode se fazer, né? Então, só depende de vocês. Pastor, cara, obrigado mesmo. Muito você agregou na vida dos nossos ouvintes, né? Nosso público que não perde o programa por nada. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza, né, Ricardo, talvez esse foi um dos nossos melhores programas aí nos últimos tempos. Foi extraordinário, surreal, maravilhoso, muito agregou na minha vida. E eu fico assim, muito feliz com a sua passagem por Cacoal. Tenho certeza que está nascendo aqui uma amizade, um relacionamento bem sadio no Senhor. E eu fico muito feliz mesmo, tá bom? Deus abençoe você, a Cida, as crianças, e creia que você tem sido instrumento de Deus aqui para abençoar nossas vidas. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado a você que nos ouviu aí com paciência. Eu diria para você, não há casamento que esteja tão destruído que não possa ser melhorado, restaurado e ressuscitado, e não há casamento tão bom que não possa ser melhorado.
Então se permita viver o melhor de Deus para o seu casamento. Muito obrigado pelo privilégio, né? Foi um prazer poder contribuir aqui de forma bem humilde naquilo que Deus tem nos ensinado e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu vou agradecer mais 4 dos colaboradores. Você não me deixou fazer intervalo comercial, eu quero também agradecer a eles, né? Irmãos, oferte aqui, porque os colaboradores dessa semana talvez vão falhar, então você envia uma contribuição para cá. Aqui embaixo aparece o número da conta, faça isso, isso é de Deus. E depois eu quero que você ore aí, nos abençoando. Eu quero agradecer meu amigo Edenilson do Hipermercado Central. O Hipermercado Central está completando aniversário em Cacau, 3 anos de aniversário. Vai fazer o seu churrasco no final de semana, fazer aquela compra. Hipermercado Central é o lugar, você não vai se arrepender. Um atendimento maravilhoso e um preço também assim bem camarada, tá bom? Deus abençoe toda a família do Hipermercado Central. Meu amigo Eleandro, Posto Machadão, vai abastecer. Atendimento com qualidade, o combustível também excelente. Alto Posto Machadão. Em Cacau são 3 postos, ao lado da Havan, no Riozinho, e na Porto Velho, esquina com Pioneiros, tá bom? Também, meu amigo João da Pisão, Pisos e Revestimentos. Quer dar aquele acabamento no seu lar? Quer colocar aquele revestimento bacana? A Pisão é o lugar onde você vai e você não se arrepende, tá? Deus abençoe. Pastor Val, por favor, ora nesse sentido. Pai Santo, nos ajuda a entender os teus propósitos para a nossa vida. Senhor, eu oro nesse momento por casais, por famílias que estão passando dificuldade, ó Deus, no seu casamento. Eu oro por mães, ó Deus, que estão passando dificuldade com seus filhos. Senhor, nos ensina o que é ser família, nos ensina o que é ser pai, nos ensina o que é ser mãe, nos ensina o que é ser filhos, nos ensina o que é ser casais, para que a gente possa experimentar no ambiente familiar aquilo que o Senhor pensou e planejou. E todas as famílias que de alguma forma nos ouvem, Pai, e recebem essa oração, estão passando por alguma dificuldade, que o Teu Espírito os conduza, ó Deus, a uma igreja, para que eles ouçam da Tua palavra como um dia eu ouvi, Pai, que o Senhor restaurou as nossas vidas e tudo isso, ó Deus, não é virtude nossa, é o poder transformador que o Evangelho tem. Eu abençoo cada família que nos ouve, cada família representada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor trate com bondade e com misericórdia, que o Senhor olhe para você com amor, te dê a paz necessária. Uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Pastor, cara, brigadão. Valeu, paz. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Hipercentral é o hipermercado feito pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Aqui é preço baixo todo dia. Açougue, padaria, feirinha e rotisseria. É mais economia pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Aqui é preço baixo todo dia. Hipercentral, economia, qualidade e comodidade. Foi feito pra você. Aqui é preço baixo todo dia. Hipermercado Central, no Cacoal Shopping. Cacoal agora tem um plano familiar, benefícios que todos podem pagar.
Previnorte, plano de assistência familiar. Para fazer da sua vida uma vida tranquila, com um pouquinho mensal, uma rede de clínicas de diversas especialidades à disposição de sua família, farmácia, clínicas odontológicas, ambulâncias para simples remoção e auxílio funerário humanizado. Previnorte, plano de assistência familiar.